Este é o nosso episódio 5 do EduCast com o tema A Exploração de Dados em Farmácias e Estratégias para Advogado. Me chamo Luiz Henrique Requião, sou professor de Direito Criminal de graduação e pós-graduação e advogado criminalista. Mas hoje o nosso tema vai do direito do consumidor. Vamos mergulhar em um tema muito quente, um tema do momento, que é a coleta de CPFs em farmácias para descontos e suas implicações jurídicas. E aí, se você que está nos ouvindo atua no direito do consumidor, proteção de dados, ou quer entender como monetizar esse nicho, este episódio é para você. Vamos combinar análise técnica, jurisprudência recente e estratégias processuais. As farmácias estão enfrentando uma enxurrada de ações indenizatórias exatamente por coletar CPFs sob a promessa de descontos e depois comercializar esses dados sem consentimento claro das pessoas. Para você, jovem advogado, esse é um campo fértil, afinal envolve LGPD, direito consumerista e danos morais. Mas como estruturar uma ação sólida? Vamos desdobrar para vocês. Primeiro, começaremos pelo embasamento técnico. Artigo 7º da Lei Geral de Proteção trata da coleta de dados pessoais, exigindo consentimento inequívoco, ou seja, não basta quer dar seu CPF? O consumidor precisa saber para quê, como e por quanto tempo esses dados serão usados. Além disso, no artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, trata de dados sensíveis. Embora o CPF isoladamente não seja um dado sensível, o histórico de compras de medicamentos porque a farmácia pode cruzar o CPF com compras de antidepressivos ou anticoncepcionais e aí sim estará lidando com dados sensíveis indiretamente. E neste caso, a Lei Geral de Proteção de Dados exige proteção reforçada. Muitas farmácias usam termos genéricos, como melhorar sua experiência, nos termos de uso, o que é um consentimento vago e, portanto, inválido. Além disso, a venda desses dados para terceiros, como laboratórios ou até mesmo seguradoras, configura uma finalidade incompatível com a original, violando o quanto dito no artigo 6º, inciso 4, da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou trazer para vocês aqui dois casos muito emblemáticos. Eu tenho um caso de uma farmácia na cidade de São Paulo, julgada pelo TJ de São Paulo, em que o cliente processou a rede por receber ligações de telemarketing de uma seguradora após fornecer o seu CPF na farmácia. O juiz entendeu que a farmácia não informou a finalidade de compartilhamento com terceiros e condenou ao pagamento de R$8 mil por danos morais. Tem um outro caso, no TRF4, da Big Pharma. Aqui a empresa usou dados de compras para criar perfis de saúde e vender para laboratórios. A decisão foi mais dura, R$15 mil para o consumidor por reconhecimento de dano coletivo. E aí nós temos alguns padrões jurisprudenciais em relação a esse tema. Os tribunais eles têm priorizado a transparência ativa, que é o que diz o artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados. Se não há prova de que o cliente consentiu especificamente com o compartilhamento, a farmácia vai perder e terá a obrigação de indenizar o consumidor. Agora, a parte que interessa, como atuar nesses casos? Vou trazer alguns passos. Primeiro passo, coleta de provas. Prints de tela dos termos de uso, por exemplo, é uma prova que você pode utilizar. Gravações da negativa de desconto sem CPF, quando o cliente diz que não quer dar seu CPF e aí a farmácia condiciona isso à situação de conceder o desconto, configurando inclusive o abuso do artigo 39, inciso 4 do Código de Processo, do Código Consumidor. E-mails que porventura você solicite o desconto sem o CPF, tudo isso aí pode configurar abusos dentro da esfera do consumidor. Então, você pode reunir essas provas tranquilamente para que você aí consiga, a partir dessa coleção de provas, realizar a ação penal. E aí a gente vai para a jurisdição competente. Então, casos individuais, a gente tem que se lembrar que cabe se fazer dentro dos juizados especiais, que vai até 20 salários mínimos, né? E aí, no caso de ações coletivas, você pode aí tratar dentro da Justiça Estadual ou dentro da Justiça Federal, principalmente quando estiver diante de uma farmácia que está aí em vários lugares da Federação do Estado brasileiro. Então, nesses casos, uma outra alternativa que a gente pode utilizar
é exatamente a inversão do ônus da prova. Afinal de contas, a farmácia ela precisa comprovar que houve um consentimento válido. Caso contrário, vai se presumir a sua culpa por utilizar aquele dado sem necessariamente ter essa comprovação. Então, fiquem de olho em duas tendências. Súmulas vinculantes, a Agência Nacional de Proteção de Dados está pressionando o STF por teses unificadas sobre consentimento por desconto, que pode gerar uma súmula vinculante. Além disso, fiquem atentos às inteligências artificiais, porque farmácias têm usado algoritmos para prever comportamentos com base nos dados coletados. Os advogados precisam entender de auditoria algorítmica, que está lá no artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, e contestar essa prática. Uma dica de ouro: assine a newsletter da ANPD. A disputa entre privacidade e lucratividade ela só vai aumentar e é uma excelente fonte de informação. E aí digo a vocês, a coleta de dados é o novo ouro que está surgindo e os advogados precisam aproveitar esse nicho judicial para que possa realizar ações em casos de farmácias utilizando dados de maneira indevida. E aí, para aprofundar, estudem o caso Study do GDPR europeu sobre venda de dados. Muitas estratégias ali podem ser adaptadas à realidade brasileira. Este foi o nosso episódio 5 com o tema de CPF nas farmácias, ministrado por mim, Luiz Henrique Requião, professor de Direito Criminal e advogado criminal. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, mande um direct no nosso Instagram, é do Direito BR. Até a próxima e lembrem-se, quem só sabe direito, nem direito sabe.